Você já teve dificuldade de permanecer? Eu sempre tive muita dificuldade. E ao longo desses anos, aprendi algumas coisas que mudaram completamente a minha forma de enxergar a caminhada com Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mari Zignago e é um prazer receber você aqui. Nós estamos no terceiro episódio da série Lições do Jardim. E é uma série em que aprendemos verdades espirituais, observando aquilo que o Senhor criou, que é a natureza. E hoje eu quero falar sobre uma das maiores dificuldades da nossa geração, que é o desafio de permanecer. Nós vivemos uma época marcada pela velocidade, né? Queremos tudo para ontem. Se compramos alguma coisa no aplicativo de Shopee ou Shein, a gente já quer que no outro dia já seja entregue, né? Se começamos um projeto novo, nós já esperamos ali que os resultados sejam bem rápidos. E se iniciamos uma dieta, eu não sei você, mas no dia seguinte eu já estou achando que eu já estou mais magra. Não é verdade? E sem perceber, a gente acaba levando essa mesma lógica para a nossa vida espiritual, né? Queremos respostas de Deus que sejam rápidas, imediatas, que as nossas orações sejam respondidas, que o nosso crescimento, né, seja na igreja ou numa empresa ou qualquer outro lugar, seja um crescimento muito rápido, que as promessas sejam cumpridas do modo a jato. Só que o reino de Deus não funciona da velocidade da nossa ansiedade, mas, sobretudo, na velocidade do amadurecimento. E é justamente por isso que Jesus usava tantas figuras da agricultura para nos ensinar. Eu estava pensando, né? Se o reino de Deus fosse algo mecânico, pediu, recebeu, sabe? Reclamou e a bênção chegou na hora, ele seria parecido com uma fábrica e não com um jardim, não é verdade? Em uma fábrica, tudo é produzido, reproduzido de uma forma bem rápida, mecânica. Mas no jardim, não, sabe? Existe uma estação própria, existe um tempo próprio, a terra precisa estar boa para tudo funcionar da melhor maneira, né? E quando olhamos, né, de fato, um jardim, normalmente a gente não pensa nessa velocidade, né? A gente sabe que as flores ali é a coisa mais linda, né? Ela traz uma leveza para o nosso olhar. A gente passa num lugar bonito, a gente vê aquelas árvores, aquelas tulipas, né? Esse ano, por exemplo, a gente conseguiu ir na Itália e eu nunca tinha visto uma tulipa pessoalmente. Então a gente passou por alguns lugares que tinha tulipa na rua, ninguém roubava, ninguém, né, colhia, era uma coisa muito linda. E a gente tem a tendência a querer ficar sempre olhando para aquilo que é flor, quando na verdade Deus ele está mais interessado na profundidade das raízes. Sabe, por mais que elas não fiquem aparentes, é elas que vão dar o sustento para a flor, no caso, né, ficar ali em pé e não esmorecer no momento difícil, no calor, enfim. Isso me faz, né, lembrar das palavras de Jesus em João 15, que ele fala assim, olha, que vocês não só produzam frutos, mas que vocês permaneçam em mim. Sabe, quando a gente olha para a raiz, a gente tem que entender que ela só consegue, né, florescer e frutificar se ela permanecer. Entende? O fruto da planta não é o mais interessante. O mais interessante é o quanto ela permaneceu, o quanto ela esteve ali passando por todas as estações firmadas, profundas, para que na estação certa ela pudesse florescer e frutificar. Ou seja, o fruto não é o objetivo final, principal, né? O fruto é a consequência da permanência. Então, quem permanece vai frutificar. Né? Quem permanece é porque ele amadureceu e ele foi capaz de atravessar todas as estações sem abandonar a videira. E é aqui que muitos de nós tropeçamos. Nós muitas vezes gostamos, né, de só da primavera, de quando tudo está florescendo, quando tudo está lindo, mas na verdade são nas situações difíceis, são nos invernos da vida que a nossa raiz ela está ali, né, aprofundando ainda mais no terreno a fim de que quando chegar o tempo, tudo floresça.
E qual é a nossa dificuldade? Permanecer, mesmo quando nada está acontecendo. Então, a nossa vida espiritual também passa pelo inverno, né? Existem estações em que Deus parece estar em silêncio, estações em que continuamos orando e nada muda, estações que parecem que as nossas promessas estão todas distantes. Mas são nessas estações que descobrimos, né, onde estão o nosso coração, onde está o nosso coração, se ele está ligado ao fruto ou se ele está ligado de fato à videira. E quando eu penso em permanência, né, existe um personagem bíblico que sempre vê meu coração, que é Caleb. Nós conhecemos a história dos 12 espias, né? Moisés ele via esses 12 homens para observar a terra prometida e 10 deles voltam enxergando apenas os gigantes. E somente Josué e Caleb conseguem enxergar a promessa de Deus acima das circunstâncias. Mas para mim, a parte mais bonita dessa história não acontece naquele momento, mas acontece depois de 45 anos de espera. Enquanto uma geração inteira, né, morreu no deserto, Caleb, ele permaneceu fiel a Deus. Não somente nesse momento em que ele vai dizer que a terra era boa, mas também em toda a sua vida. Enquanto, né, o povo não chegou na terra prometida, Josué e Caleb estavam ali, né, diante daquilo que Deus havia prometido. E chegou um momento lá em Josué 14, 10 e 11, em que Caleb, ele chega a Josué e ele pede a terra que Deus havia prometido. Eu vou ler aqui para vocês, né? Josué 14, 10 diz assim: E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida esses 45 anos. E isso desde o tempo que o Senhor falou essa palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades fortes e grandes. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Versículo 13. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Aí muitas vezes a gente acaba lendo essa passagem de uma forma muito rápida e a gente não consegue perceber. Mas todo nome da Bíblia, né, ele carrega um significado. E Hebrom, ele tem o significado de união, aliança e companheirismo. Perceba a beleza disso. Durante 45 anos, Caleb viveu exatamente essas características. Ele permaneceu em aliança com Deus, permaneceu fiel ao lado de Moisés, permaneceu acreditando quando quase ninguém mais acreditava. E no final, Deus entregou a ele exatamente aquilo que cultivou durante toda a sua vida. A herança de Caleb refletia, na verdade, a sua caminhada. E isso me faz pensar que Deus muitas vezes nos recompensa com aquilo que nós construímos no secreto. Isso é lindo, né? Porque quem cultiva a comunhão, ela encontra a comunhão. Quem cultiva a intimidade com Deus, ela também vai encontrar, sabe, a profundidade no Senhor. Talvez você esteja vivendo um tempo em que nada parece acontecer, um tempo em que uma promessa antiga foi feita e você talvez esteja cansado de esperar, sabe? Está esperando se casar, está esperando o ministério de fato acontecer, está esperando o seu milagre, mas eu quero que você se lembre do jardim. A raiz cresce antes do fruto aparecer. Sabe, aquilo que é invisível sempre prepara o terreno para aquilo que será visível futuramente. É necessário que antes de todas as flores, né, enfeitarem aquele jardim lindo, é necessário que as raízes sejam muito aprofundadas. Por isso, não desista, permaneça firme em Deus. Deus nunca desperdiça a estação que a gente está vivendo.
e Ele também prepara uma recompensa para aqueles que esperam e permanecem nele. E se esse vídeo falou seu coração, comenta aqui embaixo. Eu escolho permanecer. Curte e compartilha com alguém que está passando por um momento difícil e precisa desse encorajamento para permanecer em Deus. Um beijo e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!